Pessoal, no dia de hoje o Ibovespa rompeu a sua máxima histórica, fechando o pregão em 130.842 pontos. Isso é um marco histórico para nós que investimos aqui em Bolsa Brasileira. Passamos por muitos momentos de volatilidade e agora estamos sendo recompensados. Lembrando que o ciclo de alta está apenas iniciando, né? Nós teremos mais cortes da taxa Selic ao longo do ano de 2024 e tudo isso deve contribuir para o Ibovespa alcançar patamares muito maiores. Pessoal, e nesse contexto, o mercado como um todo vem falando que se tem um setor que você merece ter em carteira, é o setor de utilities. Aquele setor ali de saneamento básico e também setor de energia elétrica, eles são muito resilientes, protegem a sua carteira na baixa do mercado, entregando bons dividendos para você reforçar os aportes. E agora, na retomada do mercado, nós temos muitos investidores institucionais falando que esse setor aqui vai performar acima da média, né? Então, para você pensar em manter ou até mesmo aumentar ações desse setor aí na sua carteira de investimentos. Porém, apesar dos gestores terem algumas ações aqui como as favoritas desse setor elétrico, tem outras ações de altíssimo nível de qualidade que eles estão praticamente apostando na queda desses ativos. E nesse vídeo eu vou entregar para vocês uma análise comparativa entre a ação favorita dos gestores, que é a Equatorial, e a ação que os gestores mais têm shorteado, né, que é a ISA-CETIP, a famosa Transmissão Paulista. Então o mercado, a maioria dos gestores tem apostado aqui na queda da Transmissão Paulista, recomendando até mesmo venda. Em contrapartida, estão recomendando compra em Equatorial. Pessoal, esse vídeo ele vai abrir os seus olhos e você vai entender de uma vez por todas por que você não deve seguir à risca as recomendações dos analistas de mercado. Você precisa caminhar com as suas próprias pernas, traçar a sua estratégia e fazer a sua própria análise. Principalmente se você, assim como eu, investe para o longo prazo com foco em geração de dividendos. Aí é que você precisa fazer a sua própria análise mesmo, entender o modelo de negócios da empresa, porque muitas vezes o que é bom para aqueles gestores não é bom para o seu futuro no mundo dos investimentos. Então, você sabendo fazer a sua própria análise, você consegue entender muito melhor por que cada empresa está compondo a sua carteira de investimentos de longo prazo. Lembrando que a nossa análise vai ser pautada no Value Investing, ou seja, aliando características qualitativas, empresas com altos níveis de qualidade e também com diferenciais competitivos e também um bom valuation, porque não adianta, pessoal, você comprar uma ação top de linha e pagar caro demais para ser sócio dessa empresa. Você não vai ter um retorno tão satisfatório a longo prazo. Então, depois de analisar o modelo de negócio dessas empresas, comparativamente, eu vou falar para vocês qual dessas duas está com maior margem de segurança para aportes. Isso aqui é muito importante, pessoal, para te proteger de muita coisa aí nos ciclos de mercado. Se esse vídeo te ajudar, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, deixando aqui o seu like, um comentário para a gente ganhar visibilidade, compartilhando ele em outras plataformas, que você me ajuda demais. Pessoal, então não é só você que gosta do setor elétrico, não. A maioria dos gestores de ações, eles adoram uma empresa do setor elétrico. Então, nessa matéria recente do Brasil Journal, ele destaca que a maioria dos gestores de ações está com alocação maior que o benchmark no setor de utilities e pensando em manter ou até mesmo aumentar sua exposição ao longo do ano que vem. Então eles querem reforçar a posição dentro de ações do setor elétrico e essa é uma conclusão, pessoal, de uma pesquisa realizada aqui pelo BTG Pactual, com 76 investidores, quase todos eles gestores brasileiros de fundos de ações. Pessoal, é interessante a gente ver que o setor elétrico ele é sim muito resiliente. Ele protege muito o seu patrimônio, tanto na queda do mercado, porque veja você, é um serviço essencial. Mesmo durante as crises de mercado, haverá uma demanda constante e crescente por energia elétrica. E no ciclo de alta, com a queda na taxa de juros, essas empresas que normalmente trabalham muito alavancadas, elas têm um alívio muito grande no resultado financeiro, vão pagar menos juros, o que acaba abrindo espaço para maior dividendos, né? Então aqui você acaba sempre ganhando nas duas pontas, tanto no mercado de baixa, protegendo aqui o seu patrimônio contra a inflação e também no mercado de alta, quando vem a retomada do ciclo econômico. Pessoal, e aqui nós temos as favoritas desses gestores. Em primeiro lugar fica com a Equatorial, com 29% dos entrevistados apontando a empresa como sua principal posição. Na sequência, nós temos aqui a Eletrobras, a Sabesp, Copel e, por fim, as menos lembradas são a Energisa, a Ômega, CPFL e Light. Pessoal, percebam vocês que essas aqui são ações que já entregaram uma forte valorização, empresas que já estão em tese bem precificadas pelo mercado.
Acredito que, com exceção aqui da Eletrobras, né, que com a privatização poderá travar mais valor para a empresa, as demais empresas estão muito bem precificadas. Então analisa comigo aqui a Equatorial. Ela trabalha aqui com preço sobre o lucro de 21 vezes, né, e um PVP de 2 vezes. Então aqui você está pagando 2 vezes o patrimônio líquido da empresa. Pessoal, mas quando a gente fala de precificação de ativos, é normal que o mercado pague um prêmio para empresas que podem entregar maior crescimento a longo prazo ou que tenham indicadores ali de rentabilidade e eficiência muito acima da média, né? Então, se a empresa é muito boa, o mercado vai pagar um pouco mais caro para ser sócio desse ativo. Porém, não é bem isso que a gente vê aqui nos indicadores de eficiência e de rentabilidade. Então, a Equatorial está trabalhando com uma margem líquida bem apertada na casa dos 5%, um ROI de 9,5%, ou seja, um retorno sobre o patrimônio líquido inferior a 10% e um ROIC de 10%, tá? E a gente tem, pessoal, esses indicadores de rentabilidade e eficiência bastante pressionados porque a empresa está muito alavancada, tá? Inclusive, nós tivemos um resultado financeiro machucando bastante o resultado da companhia agora no terceiro trimestre de 2023. E é por isso que a gente tem esses indicadores bastante depreciados, né? Então, a Equatorial é uma empresa que está cara e não está tendo uma boa performance financeira. Por que então o mercado paga um prêmio para ser sócio desse ativo? Isso acontece porque a Equatorial ela tem um histórico recente de forte geração de valor para os seus investidores. No modelo de negócios dessa empresa, ela pega aqueles ativos de distribuição que a maioria das outras empresas não querem e consegue fazer uma excelente arrumação da casa desses ativos, extraindo muito valor, muita eficiência. Isso tem gerado resultados incríveis a médio e longo prazo e por isso o mercado tem apostado pesado na Equatorial para o futuro. Porém, quando a gente olha aqui para os indicadores de valuation e de rentabilidade, a gente percebe que talvez, na minha humilde opinião, ela não seja a melhor opção hoje. Para uma carteira de investimentos de longo prazo, já vista a alta alavancagem e o histórico bem fraco aqui, pessoal, na distribuição de dividendos. E em contrapartida, nós temos a maioria dos gestores shorteando a Transmissão Paulista, ou seja, apostando na queda dessas ações. Pessoal, a operação short é uma estratégia em que o investidor espera lucrar com a queda do preço de um ativo e essa operação também é conhecida como operar vendido ou venda a descoberto. Então, ele aluga a ação apostando na queda desse papel, podendo lucrar com a diferença. Agora percebam vocês que quando a gente analisa os indicadores fundamentalistas da Transmissão Paulista, é uma empresa que está muito mais descontada, né? Um preço sobre o lucro de 6,6 vezes, um preço sobre valor patrimonial de 0,87, uma empresa bem menos alavancada, dívida líquida sobre EBITDA em 2,2 vezes e uma empresa que está trabalhando com a margem líquida de 41%. Aqui cabe um ponto de atenção, a gente está falando de uma empresa do setor de transmissão e a Equatorial é uma empresa do setor de distribuição. Empresas que atuam segmentadas na distribuição têm lá uma margem líquida mais apertada mesmo, mas é uma diferença muito grande, pessoal, 41% contra apenas 5% da Equatorial, tá? E em contrapartida a gente tem um ROI na casa dos 13% e um ROIC na casa de 11,65%. Percebam vocês como a taxa de aluguel de ações da Transmissão Paulista está extremamente elevada, então o mercado como um todo tem sim apostado na queda desses papéis. Pessoal, agora veja como essa empresa está descontada, um preço sobre valor patrimonial de 0,87. Isso aqui significa que se você pegasse todo o patrimônio líquido da empresa e distribuísse para todos os acionistas, cada um receberia algo em torno de R$ 27,28. Porém, hoje, a empresa está sendo negociada por R$ 23,76, ou seja, um desconto de 13% frente ao seu patrimônio líquido. E uma empresa que tem um endividamento controlado e um dividend yield extremamente elevado, né? Então, se a gente pegar o que ela pagou nos últimos 12 meses, a gente está falando de um dividend yield de 13,75%. E você tem aqui a maioria dos gestores recomendando venda nesse ativo ou até mesmo apostando na queda dessas ações. Pessoal, mas quais são de fato os motivos que levam os gestores a recomendar venda nos papéis da Transmissão Paulista, apontando um preço justo de R$ 23,50, quando antes eram R$ 28,00 que elas deveriam valer? Perceba como esses gestores eles ficam brincando com o preço da ação, né? Você que investe por longo prazo tem que estar muito mais focado nos fundamentos. Então, os 3 motivos que fazem os gestores recomendarem venda da Transmissão Paulista são, primeiramente, a agressividade observada nos leilões recentes. A gente tem visto diversas empresas entrando fortemente nos leilões de transmissão, isso vai reduzindo ao longo do tempo a taxa interna de retorno desses projetos, tá, pessoal? Além disso, tem a possibilidade aqui de uma
revisão negativa da RBSE. Porém, pessoal, isso aqui é algo que ainda nem aconteceu e pode ser que nem seja revisado tão negativamente. E o mercado já está agindo por antecipação. E por fim, os esforços da Eletrobras para vender as ações da Transmissão Paulista. Então, realmente, a Eletrobras ela detém uma participação muito relevante, 50% das ações preferenciais. E caso ela fosse de fato realizar uma venda, isso forçaria o preço das ações, né? A cotação ela cairia drasticamente. Tá? Então, esses três fatores estão fazendo muitos gestores recomendar a venda desse ativo. Porém, aqui que vem o detalhe, pessoal. A Transmissão Paulista, ela entrega os seus projetos com antecipação média de 10 meses e um saving médio de 34% no CAPEX. Então, quando essa empresa aqui que atua em vários países da América Latina e também tem um histórico muito sólido de execução de projetos, quando ela arremata um leilão de transmissão, ela já sabe muito bem a taxa de retorno que ela consegue ter, principalmente considerando a economia de custos na construção desses novos projetos. Então, eles não saem arrematando leilões à torta e direito. É feito um estudo muito bem fundamentado para saber se a taxa de retorno é realmente atrativa. Então, nós fizemos recentemente o valuation da Transmissão Paulista para saber se ela estava realmente descontada ou não. E segundo as premissas de Benjamin Graham, o pai do Value Investing, considerando o preço sobre lucro histórico, o PVP histórico, o lucro por ação dos últimos 12 meses e o valor patrimonial por ação, essa ação aqui da Transmissão Paulista, que hoje está sendo negociada a R$ 23,76, deveria custar R$ 33,56. Pessoal, aqui você tem uma margem de segurança de 41% para aportes. Lembrando que essa empresa é uma excelente pagadora de dividendos. Então, coloca aí na sua conta o upside potencial mais os dividendos distribuídos. Extrapola isso para daqui a 10 anos. Imagina o valor que essa empresa pode gerar para a sua carteira de investimentos. Lembrando que nada nesse vídeo é recomendação de compra ou venda de ativos. Eu entrego as informações e você que vai fazer a sua análise. Você tem que ter autonomia. Esse canal foi feito para vocês que querem de fato construir conhecimento como investidores de longo prazo. Se eu te ajudei, eu peço que você fortaleça o meu trabalho. Deixe aí o seu like, um comentário. E se você quiser ter acesso a essa planilha, eu te convido a assinar o Clube de Membros. Por apenas R$ 2,99 vai ter acesso a diversas planilhas e também muito conteúdo exclusivo. E até o próximo vídeo.